Por favor, sejam bem-vindos todos vocês, que a graça e a paz do Senhor Jesus seja conosco. Se você trouxe a sua Bíblia, por gentileza, abra em Mateus 24, lá no versículo 15. Nós vamos então ir até o versículo 32, terminando aqui a parte do sermão escatológico de Jesus, ou dos sinais escatológicos que Jesus deixou, né? Mateus 24, versículo 15. Vamos ler então, diz assim, 24:15 de Mateus: assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou o profeta Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado de sua casa não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo não volte para pegar seu manto. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para aquelas que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está o Cristo, ou ali está ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para, se possível, enganar até os eleitos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Assim, se alguém lhes disser, ele está lá no deserto, não saiam, ou ele está, ou ali está ele dentro da casa, não acreditem, porque assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Onde houver um cadáver, ali se ajuntarão os abutres. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol se escurecerá, a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes celestes serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as nações se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Aprendam a lição da figueira: quando seus ramos se renovam, as suas folhas começam a brotar. Vocês sabem que o verão já está próximo. Assim também, quando vierem todas essas coisas, saibam que ele está próximo às portas. Eu lhes asseguro que não passará essa geração até que todas estas coisas aconteçam. Os céus e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar, diz o Senhor. Amém? Vamos orar então. Acho que eu engoli alguma coisa. Não, mas tá tudo bem. Que eu troquei essa água, mas tá bom. Vamos orar então? Não sei o que é, espero que não mate, né? Vamos orar. Senhor, nós queremos orar, te agradecer, pedir que o Senhor fale conosco por essa palavra, que o Espírito Santo nos abençoe. Nós, ó Deus, queremos ser de fato instruídos pelo Senhor e pelo poder do Teu Espírito. Muito obrigado por estarmos aqui diante da Sua santa mensagem, diante do Santo Testamento do Senhor. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém? Bom, meus irmãos, o capítulo 24 então é o sermão escatológico, né? O sermão do final dos tempos que Jesus pregou. Ele pregou esse sermão só para os discípulos, depois que ele já tinha terminado então a sua série de sermões públicos. Nós então falamos até o versículo 14 na quarta passada sobre alguns sinais que Jesus disse que aconteceria antes que o mundo viesse a acabar, né? Então ele disse aos discípulos que surgiriam falsos profetas,
disse que apareceriam muitos falsos cristos, que iam aparecer muitas guerras e rumores de guerras, terremotos. A gente viu várias coisas aqui, a gente apresentou isso. Muito obrigado mesmo. E a gente falou sobre esses pontos, né? Mas Jesus continua falando sobre sinais, sobre então coisas que vão acontecer antes do final dos tempos. Então o capítulo 24 é o começo do final. É o princípio das dores, são as primeiras contrações, são as coisas que vão acontecer, que anunciam a chegada do Filho do Homem, que anunciam a volta então do nosso Deus Todo-Poderoso. O verso 15 diz assim: assim que vocês virem o sacrilégio terrível do qual falou Daniel no lugar santo, quem lê entenda. Aqui o que Jesus está falando, ele está se referindo lá ao profeta Daniel, do capítulo 7 até o capítulo 9, aonde Daniel fala que Jerusalém vai ser profanada, que Israel, e Jerusalém mais especificamente, no templo, ia ser destruído, e os gentios iam pisar sobre aquele lugar, E essa profecia aqui, ela se cumpre em pelo menos 3 etapas, se a gente por assim pode dizer. A primeira etapa é que essa profecia se cumpriu, esse sacrilégio terrível se cumpriu no ano 70 depois da morte de Jesus. Jesus morreu, aí depois no ano 70, o general Tito invadiu a cidade de Jerusalém e destruiu tudo. Então o Império Romano destruiu a cidade de Jerusalém no ano 70, e tudo que existia lá, eles deixaram por terra, queimaram a cidade, derrubaram as muralhas, derrubaram o templo, só sobrou aquele muro das lamentações e tudo mais. Então, nesse ano aqui, o que acontece? Os gentios, eles pisaram Jerusalém, e o sacrilégio terrível aconteceu. Todavia, essa profecia, ela não se cumpre só nesse aspecto, ou só nesse patamar aqui, no sentido de que Israel foi pisada pelos gentios somente nesse ano. Por exemplo, os estudiosos dizem também que Eutiôco Epafrodito, se não me falha a memória, no ano 500 e pouco, depois de Cristo, ele foi para Jerusalém também, a cidade de Jerusalém era destruída, e lá ele levantou um templo para Zeus, e adorou Zeus, o deus grego Zeus, e profanou também o templo de Deus, profanou também a terra de Deus naqueles dias. Mas o que tudo indica é que Cristo está falando aqui de um período que vai se cumprir também. Não só um período que já se cumpriu, seja no ano 70 ou no ano 540 depois de Cristo, mas um período que ainda vai se cumprir, aonde pessoas, aonde exércitos vão invadir Israel e vão destruir aquilo que foi deixado lá. A verdade é que para Deus não há nada sagrado no sentido de templo, de muro, não tem nada sagrado, mas é uma questão de que o próprio Senhor Jesus deixou profetizado. Então significa que a cidade de Israel, a cidade de Jerusalém, ela vai ser invadida de novo e vai ser destruída mais uma vez, e nessa destruição final, os teólogos vão chamar então de o Armagedon que vai acontecer, uma guerra que vai acontecer. Na verdade é uma guerra que já está ganha pelo Senhor Jesus, porque o Senhor Jesus vai vir dos céus, o texto vai dizer claramente aqui, que vai vir, quem está no Oriente, no Ocidente, todo mundo vai ver o Senhor quando Ele aparecer, e Ele vai vir com seus santos anjos, a trombeta vai tocar, porque a vitória já é nossa, nós já ganhamos essa guerra, porque Jesus já ganhou essa guerra, já ganhou essa batalha, na primeira vez que Ele veio à terra. Então Ele não vai voltar na terra para brigar com ninguém, Ele vai voltar na terra para consumar, para dar o fim de todas as coisas. Então, o sacrilégio terrível, ele há de acontecer
né, no sentido de que vai haver guerra, e essa guerra, né, vai estar envolvido o povo, né, de Jerusalém, vai estar envolvido também naquela época. Aqui Jesus ele está pregando para os discípulos. Então, quando ele fala sobre esse sacrilégio terrível que Daniel profetizou, ele está dando uma mensagem exclusivamente para judeus, que são os discípulos, né? Porque parece assim, que sentido faz ele falar isso, que Israel vai ser invadido no final dos tempos? Será que é só Israel que vai ser invadido? Não, o mundo inteiro vai entrar em colapso, vai entrar em guerra. Aqui ele especifica a questão de Israel, porque ele está falando com os discípulos que são judeus, que são galileus, né? Então ele está direcionando a palavra para eles. Verso número 16: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Quem estiver no telhado da sua casa, não desça para tirar dela coisa alguma. Quem estiver no campo, não volte para pegar o seu manto. Aqui Jesus está descrevendo a gravidade, né, do que vai acontecer no final então dos tempos, né? Aqui nós estamos falando do verso 15 para frente, nós estamos já falando já da tribulação mais intensificada. Do verso 1 ao verso 14, nós estamos ainda nas primeiras contrações, né? As primeiras contrações de uma mulher grávida que vai ter o filho. Do verso 15 para frente, nós já estamos em contrações mais fortes. Já estamos já num período onde a tribulação já se intensificou bastante. Ou nós estamos falando, né, do período já da metade para o final da grande tribulação. E aí Jesus diz então que uma pessoa que estiver trabalhando no campo não volta para pegar suas coisas não, porque não vai adiantar, porque na verdade essa guerra que vai se espalhar pelo mundo, ela não vai acabar mais. Então quem estiver em cima do telhado, não desça para tentar correr ou fazer alguma outra coisa, fique aonde você está, porque não tem como fazer nada. Chegou o momento final, e quando chegar esse momento final, nós não temos mais o que fazer. Então Jesus ele traz uma indicação de que esse momento final é um momento onde os seres humanos eles não vão mais ter nenhum tipo de recurso, recurso tecnológico, recurso de fé, de nada, né? Aqui está se cumprindo a nossa fé, que é o que? A volta de Cristo, a grande tribulação se chegando, se encerrando e Cristo voltando. Aí ele vai dizer até o seguinte, no verso 19, Jesus Cristo: como serão terríveis aqueles dias para as mulheres grávidas e para as que estiverem amamentando. Por que ele diz isso? Porque é uma fase frágil, não é? Que a mulher passa. Quando a mulher está grávida, ela tem o seu corpo então fragilizado, ela carrega outra vida dentro de si, né? Então não tem muita coisa para decifrar. Eu já vi muito pregador tentando decifrar essa passagem, falando muitas coisas, mas não tem o que decifrar. Aqui o que Cristo está dizendo é que as pessoas vulneráveis, elas vão, né, estar correndo grande risco, ou vão estar em maus lençóis. Na grande tribulação é uma época em que não há espaço para fragilidade, no sentido de que os velhos, os deficientes, as mulheres grávidas, as crianças, não vai ter vez para eles não vão ser privilegiados, por assim dizer. Na verdade, eles simplesmente vão estar sendo passando por esse momento de grande tribulação igual todos nós. Então essa grande tribulação que vai chegar para todos, e quem estiver vivo nessa época vai passar por essa grande tribulação, independentemente se você for mulher e estiver grávida, se você for um deficiente ou qualquer coisa nesse sentido. A grande tribulação, escute o que eu vou te dizer, ela é para todos os que estiverem vivos na época em que o Senhor falar que ela vai acontecer. Deus não vai tirar a igreja da terra para a grande tribulação acontecer, não vai fazer isso. A Bíblia não fala sobre isso. A Bíblia fala que uma grande tribulação vai acontecer e os que estiverem vivos naquela época vão passar por essa grande tribulação.
Então nós que estamos vivendo hoje, a gente sabe que a gente não está na grande tribulação. Nós estamos no princípio das dores, né? Então o que acontece? Se essa tribulação se intensificar e a gente estiver vivo, vamos supor que daqui 20 anos comecem a acontecer tais coisas, né? Então isso significa que o quê? Que nós vamos passar por elas. E aí, como eu citei, por exemplo, o exemplo lá do Apocalipse, o anticristo vai mandar matar quem não servir a ele. Se eu e você estivermos vivos, nós vamos ter que tomar uma decisão. Ou nós vamos servir o anticristo para poder fazer compra, transação comercial, comer, comprar as coisas, ou nós vamos morrer, não é? Porque ele vai mandar nos matar. Isso se a gente estiver vivo, senão vai ser a próxima geração, ou a geração que Deus quiser que estiver viva na face da terra, na época da grande tribulação. Então a igreja passará por essa grande tribulação. E aí Jesus fala uma coisa importante que serve para nós agora nos nossos dias, que é o verso 20. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno e nem no sábado. Então isso aqui é uma oração que deve ser feita, porque quem está vivo hoje não sabe se vai ou não passar por esse período de grande tribulação. E porque o inverno e sábado são dois períodos também de vulnerabilidade. Tanto o inverno é um período muito vulnerável, né? Vulnerável no sentido de você se deslocar, como também o dia de sábado também, né? No caso aqui, Jesus estava falando a judeus, né? E o dia de sábado tinha toda uma especificação para eles, né? E que muitas coisas eles poderiam ser barrados de fazer no sábado. Então, se eles tivessem que correr ou fugir no dia de sábado, eles poderiam ser barrados por autoridades, por pessoas com poder, por pessoas que têm autoridade então sobre a legislação. Então, orem para que não aconteça no período do inverno, né? Um período caótico. Isso aqui para nós é diferente. Como a gente está aqui no outro hemisfério, né? O nosso inverno aqui, quando chega inverno aqui, é 10 graus, né? Não impede ninguém de se locomover, né? E dia de sábado aqui para nós também não tem impedimento de locomoção, porque a gente não segue lei judaica aqui de que não pode fazer nada no sábado. Mas é uma oração que Jesus disse para os discípulos fazerem, não é? Para que as pessoas que estiverem vivas na época da grande tribulação, então, possam passar por esse momento sem ser no sábado e sem ser no inverno, porque são dois períodos de vulnerabilidade, de fragilidade. Verso 21: porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Então vê, tudo isso aqui que a gente está falando sobre as mulheres grávidas, não descer das casas, não fugir, ou então se for fugir, para que não fuja no inverno e tudo mais, tudo isso aqui que nós estamos falando é porque Jesus diz: vai haver um período na história do mundo em que vai haver tantas guerras, que vai haver tantas tragédias, que ninguém consegue imaginar, consegue pensar na magnitude, na grandeza do que vai ser essa grande tribulação. Então a grande tribulação, ela não é uma coisa que foi inventada pelas pessoas. Muitas pessoas inventaram coisas, como por exemplo, arrebatamento. Arrebatamento, meus irmãos, não existe. O que existe, a gente vai ler aqui no texto, eu vou mostrar para você de forma clara, é que Jesus ele vai vir nos céus, e nós que estivermos vivos, nós vamos subir junto com ele. Tem gente que fala de arrebatamento como assim, por exemplo, está lá alguém dirigindo um carro, a pessoa vai sumir, o carro vai sair batendo, aí tem um avião lá, o piloto é cristão, aí sumiu, o avião vai sair. Isso a Bíblia não fala sobre isso. Isso aí foi uma invenção. Eles juntaram isso na Bíblia. Então, se alguém disser isso para você, peça para lhe provar na Bíblia, porque não tem nas Escrituras. Vai comigo. Eu estou estudando as Escrituras aqui para pregar para você. Já estudei as Escrituras sobre isso. Não existe arrebatamento. Existe esse nosso subir com Jesus. Nós vamos subir com Jesus. Jesus não vai voltar não vai voltar 3 vezes, no sentido assim, ele veio na terra a primeira vez,
depois ele vai arrebatar as pessoas e depois ele vai voltar. Não, essa vinda do meio aí a galera inventou, né? Isso aí não existe. Então, agora com relação à grande tribulação, isso está na Bíblia. E que a tribulação vai durar 7 anos, está na Bíblia também, vai durar 7 anos. E que o anticristo ele vai parecer que é bom por 3 anos e meio, está na Bíblia também. Por 3 anos e meio, um homem vai se levantar com muita força política e religiosa, ele vai dominar o mundo, vai colocar as pessoas aos pés dele, fazer com que todo mundo ache que ele é o salvador de tudo, né? Por 3 anos e meio ele vai enganar, e depois, nos outros 3 anos e meio, ele vai começar a propagar a destruição. Aí é nessa época que ele começar a propagar a destruição, é que Jesus Cristo vai vir e vai o quê? Acabar com a raça dele. Aí o que? A vitória de Cristo se consumará sobre o anticristo. Então, como o Senhor Jesus disse aqui, né, vai haver grande tribulação, como nunca houve desde o princípio. Gente, se você já viu algum documentário ou assistiu alguma coisa sobre a Primeira Guerra Mundial, sobre a Segunda Guerra Mundial, você já viu que tristeza, né? Você já viu o que era aquilo? O que as pessoas passaram, principalmente no continente europeu ali, também já ali mais para o leste da Ásia? O que aquele povo passou? Gente, se você for olhar para os judeus que a gente tanto está falando aqui da Bíblia, não é? Colocado naqueles campos de concentração, 6 milhões de judeus. Esses dias eu assisti com a Angélica um documentário, né, que é aquela da Anne o quê? Anne sei lá o quê? Anne Frank, né? Relatando lá, ela é uma menina que escreveu o diário, mas que foi levada para os campos de concentração. A família dela estava escondida em Amsterdã, na Holanda e tudo mais. Então assim, se você olha para a história do mundo, já teve muita coisa, sim, muita desgraça, muita. Mas o que Jesus está dizendo é que nada se compara ao que vai acontecer, que é essa grande tribulação aqui. Então, isso aqui vai acontecer em proporções assim gigantes. Então, só naqueles campos de concentração lá morreram mais de 6 milhões de judeus, ciganos, negros, deficientes, né? Então assim, uma tragédia, né? Então morreu muita gente. Verso número 22. Se esses dias aí que vai acontecer essa grande tribulação não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Esses dias eles vão ser tão violentos que se Deus não abreviasse, morria todo mundo que estivesse na terra ia morrer. Mas aí ele diz, mas por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Quem são os eleitos de Deus? São aquelas pessoas que Deus escolheu para salvar, né? E o que acontece? Essas pessoas que estiverem na face da terra ainda, que ainda habitarem a terra, por causa delas, Deus vai abreviar o tempo, porque se não fosse por causa delas, todos iriam acabar morrendo, porque essa grande tribulação ela será muito intensa. Será maior do que qualquer guerra já vista na face do mundo. E ainda que a gente presencie a Terceira Guerra Mundial, nada vai se comparar a essa grande tribulação ao qual Jesus diz. Depois Jesus volta a falar de um mesmo assunto que ele falou, e isso aqui é interessante, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso, porque se Jesus repetir um negócio é porque vale a pena a gente prestar atenção. Imagina, quando o pai fala uma coisa 2 vezes, a gente presta atenção, não é verdade? Seu pai, sua mãe, seu avô, sua avó fala o trem 2 vezes é porque tem importância. E se Jesus fala o trem mais de uma vez, o trem tem muita importância. Então veja só, verso 23. Se então alguém lhes disser, vejam, aqui está Cristo, ou ali está Ele, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas que realizarão grandes sinais e maravilhas, para se possível, se fosse possível, enganar até os eleitos. Não é possível enganar os eleitos, aqueles que Deus escolheu, mas se fosse possível, enganar até eles. Então Jesus repete, porque no capítulo 24 ele já tinha dito que iam vir falsos cristos e falsos profetas, e essas pessoas elas iriam realizar sinais.
Então eu quero que você imagine o que vai estar acontecendo nessa época. Guerras, muitas guerras, o anticristo na face da terra como sendo o homem, o salvador da pátria, e muitos falsos profetas, não é, fazendo milagres, em vários lugares diferentes para trazer certas soluções para as pessoas, para trazer paliativos para as pessoas. Jesus fala de novo isso. Gente, é incrível. Jesus, ele não é prolixo, ele não vai ficar falando, ser prolixo é ficar toda hora falando a mesma coisa. Ele não é isso, ele não faz isso. Se ele repete isso aqui, que vão ter pessoas, vão surgir falando que são anticristos, falsos profetas, é porque vão vir mesmo. Então, nessa época de grande tribulação, vai vir muita gente fazendo sinal e milagre no nome, não é, de Satanás, do falso profeta. Aí tem a trindade satânica, que é o anticristo, que vai ser esse líder mundial, não é? Satanás e o falso profeta. Então, eles vão liderar toda essa anarquia que vai acontecer no mundo nesse tempo final, não é? E aí você vai perguntar, pastor, e nós, se estivermos vivos, nós vamos estar desguarnecidos? Não, a nossa fé está viva até o final. Mas e se nos matarem? Se nos matarem, o que vale é a nossa fé. Se nos matarem o nosso corpo, a nossa alma para sempre viverá com o Senhor, e nós estaremos com o Senhor, e voltaremos com o Senhor quando Ele vir destruir tudo, e participaremos dessa destruição. Que coisa maravilhosa. Quem gosta de guerra vai participar de uma guerra, né? Então, isso aqui está na Bíblia. Então, isso é maravilhoso, né, também. Então, veja bem, vão ter falsos cristos, falsos profetas. Gente, a Bíblia fala muito sobre isso. Tem gente que não entende. Às vezes tem gente que me interpela e diz assim: pastor, você fala muito de falsas igrejas, o senhor fala muito de falsos profetas. Eu falo assim: não é eu, é a Bíblia. Tem gente que fala para mim: não, você fala muito disso. Não é eu. Gente, é Jesus, é os apóstolos, são os profetas. Eles que falam. Jesus aqui no capítulo 24, falando só para os discípulos, ele faz essa citação aqui pelo menos 2 vezes, de falsos profetas 2 vezes, de falsos cristos 2 vezes. Entende? Então, é porque está acontecendo já, né? Essas coisas já estão acontecendo. Então, a gente precisa entender que isso está acontecendo e tomar cuidado, porque não adianta eu ficar falando outra coisa. É que nem hoje uma pessoa que me procurou, uma pessoa que não é de Goiânia, me procurou e falou: pastor, faz uma oração por mim, minha vida está muito complicada, está bagunçada. Aí eu perguntei: a senhora congrega aonde? Falou: não congrega em lugar nenhum. Eu falei: como que eu posso te ajudar? A senhora não está sendo assistida por ninguém, não está ouvindo a palavra, não é? Sua família não está na igreja, a senhora não está na igreja, ninguém, não, nós não estamos não, e tal, mas estamos com um problema. Eu falei: eu posso orar por você, eu vou orar por você. Vocês precisam procurar o quê? Precisam procurar uma igreja. Vocês precisam voltar o quê? Para Cristo, para os pés de Cristo. Precisam ser assistidos por o quê? Por uma liderança espiritual, ajudados por alguém de perto. Isso é fundamental. Então é a mesma coisa com relação a isso aqui que nós estamos dizendo, né? Os falsos profetas e os anticristos, eles estão por aí. Então a gente fala disso para o quê? Porque toda hora vai surgir, senão eles vão enganar a gente. O João de Deus enganou o povo por quantos anos? O cara tem o quê? Mais de 70 anos. Olha quantos anos que ele enganou o povo aí em Abadia de Goiânia. Era gente do mundo inteiro que vinha aí no João de Deus e enganava os outros. Então, se a gente não fala, aí que o trem desanda mesmo. Então a Bíblia manda falar e a gente fala por causa disso, e tem que falar. Falsos profetas e falsos cristos vão surgir e aparecer, né? O Henri Cristo, ele diz que é Cristo, não é? É uma piada, mas ele está dentro dessa categoria aqui. Ele diz que ele é o Cristo. O Henri Cristo, aquele louco lá, tem aquelas mulheres que ficam com ele, tem um sítio, né? Todo mundo ri do bicho, mas o cara é ricão. Ricão só fruto de doação, né? A fazenda dele lá tem sei lá quantos mil alqueiros lá, o bicho tem tudo fruto de doação. Coisas que muitas igrejas sérias não têm. Henri Cristo, com aquela palhaçada que ele tem tudo fruto de doação de gente que acredita nele, acredita de alguma forma que ele é alguma coisa espiritual. Você sabia disso? Pesquise depois lá no Google lá, patrimônio e posses de Henri Cristo. Ele é rico só falando que é Jesus, e ele está falando que ele é Jesus tem mais de 40 anos.
e ele é rico, fruto só de contribuição de gente que vai lá e dá as coisas para ele. Então, gente, tem que falar que existe falso profeta, porque existe muitos, né? E a gente precisa falar então sobre isso. Vamos lá, que nós estamos já caminhando aqui para essa reta mais para o final. Verso de número 25. Veja o que eu avisei vocês antecipadamente. Meu Deus, Jesus, ele está parecendo pai pegando menino, né? Que vai jogar bola na rua e falando: você toma cuidado. Se você chegar aqui ralado, se você chegar aqui com o pé quebrado, chegar aqui com a mão quebrada, falar que não vai para a escola, você vai levar mais cacete ainda. Você toma cuidado, sabe? Parece aqueles pais insistindo. Jesus fala e depois ele termina: veja que eu estou avisando, né? Verso 25. Vejam que eu vos avisei. Eu estou avisando. Tem muito falso profeta, tem muito mentiroso, tem muita gente que fala que está fazendo milagre no nome de Jesus e não está. Cuidado, tenha cuidado. Pastor, como? Olha para a Bíblia é a sua segurança, a Bíblia é o que vai te garantir a segurança. Então fica com ela, porque ela vai te sustentar. Verso 26: assim, se alguém disser a você, ele está lá no deserto, se alguém disser para você, Jesus está no deserto, não vão até lá. Ou se alguém disser, está ali dentro daquela casa, não acreditem. De novo ele está dizendo, gente, é a quarta vez que nós estamos citando isso aqui. Jesus está dizendo: não acreditem se alguém vier falando que trouxe uma mensagem minha, porque não é verdade. Porque como que ele vai voltar? E ele explica, isso aqui está a explicação. Verso número 27: porque assim como um relâmpago, não é, sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, assim como um relâmpago que cruza o céu inteiro e todo mundo vê, todo olho que olha para o céu vê aquele relâmpago, todo mundo vai ver na hora que Jesus voltar. Então vai ter aquela grande tribulação, vai aparecer um monte de gente. Aqui está Jesus está ali, aqui. Ele falou: negativo, eu vou aparecer nos céus. Por quê? Porque chegou a vinda do Filho do Homem. Eu vou voltar pela segunda vez para levar o meu povo. Aí é o que a Bíblia diz: os mortos vão ressuscitar primeiro, e aqueles que estiverem vivos, eles virão com o Senhor, o seu corpo será transformado, o Senhor estará nos levando para o céu. A partir deste momento em que ele aparecer nos ares, ele vai consumar essa batalha contra o mal, e nós vamos subir com ele para Nova Jerusalém, que é o céu. A Bíblia chama o céu de Nova Jerusalém celestial. Está escrito lá em Apocalipse 21, só para você ter uma ideia. Então o próprio Jesus disse isso. Então verso número 28 diz: onde houver um cadáver, ali se ajuntarão muitos abutres. Então Jesus está dizendo, esses falsos profetas, eles vão se aproveitar, dos cadáveres que vão acontecer e desses abutres que vão se ajuntar, Então os abutres vão se juntar, os cadáveres também, os falsos profetas então vão usar isso, assim como os magos lá do Egito, que pegavam uma bacia de água e transformavam a bacia de água em sangue. Aí Deus vai lá e diz a Moisés: vai lá e coloca o teu cajado sobre as águas do Nilo e vai virar sangue. Então o que Deus fez foi transformar o rio Nilo todinho em sangue. Enquanto feiticeiro só transforma o quê? Só transforma uma bacia de água em sangue. O nosso Senhor faz o que Ele quiser, faz todas as coisas. Então esses feiticeiros, esses falsos profetas, eles são o quê? Simplesmente isso: abutres que se ajuntam perto de coisas mortas. Então, imediatamente após a tribulação daqueles dias, verso 29, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão no céu e os poderes celestes serão abalados. Então isso vai acontecer. Em Apocalipse mostra sobre os poderes do céu sendo abalados, Haverá de fato o abalar dos céus, as estrelas vão cair, haverão meteoros que vão cair, muitas coisas vão acontecer então nessa época, depois que o Senhor Jesus já tiver consumado, tiver já nos abençoado, tiver nos libertado. Então
os poderes do céu certamente serão abalados, porque Deus é maior do que os poderes celestiais. Então, até para que as pessoas que acreditam que os poderes celestes, né, o sol, a lua, as estrelas são maiores do que Deus, o Senhor provará e deixará claro que o Filho do Homem, ele é o Criador do céu e da terra, e tudo está submetido ao comando da sua voz e da sua ordem. Verso de número 30: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. É assim que Jesus vai voltar. Se você perguntar como é que Jesus vai voltar, pastor, lê esse versículo aí, ó, verso de número 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que é Jesus, e todas as nações da terra se lamentarão. Todos esses que são ímpios vão se lamentar e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com grande poder e glória. Quando Jesus voltar, é isso que vai acontecer, grande poder e glória. E Ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade do céu. Jesus vai descer com os seus anjos. Os seus anjos então terão trombetas, e essas trombetas unirão, né, nós que vamos estar aí vivos ou não, mas essas trombetas que vão ser tocadas não são as trombetas do Apocalipse lá, que são as trombetas do juízo, mas as trombetas que unem os eleitos, que traz todos os que creram até o final para próximo de Jesus, para subir aos céus com o Senhor Jesus. Então isso é maravilhoso. Então aprendam o sinal da figueira. O que a gente tem que aprender é isso, é o sinal da figueira. Quando uma figueira está perto de dar fruto, a gente sabe. Então Jesus deixou os sinais. Então quando a gente começa a olhar para o mundo e ver as coisas, a gente começa a entender se está perto ou não a volta do Senhor. Então cabe a nós ter essa sabedoria. Aprenda o sinal da figueira. Quando seus ramos se renovam e suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando vocês virem essas coisas todas aqui que Jesus falou, saibam que Ele está próximo de voltar. Então, eu asseguro que não vai passar o céu nem a terra antes que essas coisas aconteçam. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Então, o que nós devemos fazer é pegar o capítulo 24 e analisar ele, ficar sempre de olho, porque se alguém perguntar para você quando Jesus vai voltar, não tem resposta. A Bíblia não deu essa resposta para ninguém, para nenhum profeta, para ninguém. Então só Deus sabe o dia que o nosso Senhor Jesus Cristo vai voltar, né? E com isso então a gente precisa o quê? Estar atento ao capítulo 24, que são os sinais, ao sinal da figueira. Então, eu olho, se eu sei que está perto do fruto nascer, eu fico de olho. Então eu estou de olho, com esse tanto de falso profeta por aí, eu já estou de olho, né? Estou querendo me guardar. Jesus diz então, orai e vigiai, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Então uma forma de você ir se guardando é vigilância, espera, porque de fato o Senhor Deus, Ele está agindo no mundo. Então muitas coisas estão acontecendo, muitas ainda acontecerão, e esse capítulo é um capítulo chave então, para a gente entender muita coisa da palavra de Deus. Vamos se colocar de pé para a gente fazer uma oração então. Eu acredito que você tenha entendido, que esse capítulo seja a sua base de fé agora, sobre a volta de Jesus ou não. Acredite no que Jesus falou sobre Ele mesmo, né? Ele tem autoridade para falar as coisas mais importantes sobre Ele mesmo. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós queremos orar a Ti nesse momento, te agradecer pela oportunidade de estarmos aqui, te agradecer pelo capítulo 24, que é um capítulo de alerta, um capítulo de vigilância. O Senhor nos chama à vigilância. Obrigado porque o Senhor nos deixou essas palavras. Obrigado porque nós ainda não estamos no final do tempo. O Senhor tem nos guardado. Ó Deus, eu quero rogar ao Senhor para que o Senhor possa nos abençoar, para que nós possamos ter a sua visão a respeito do final dos tempos, que nós possamos olhar para esses sinais que o Senhor mostrou e nos
prepararmos, orando e vigiando. O Senhor disse que o final dos tempos será como nos dias de Noé. Nos dias de Noé as pessoas estavam comendo, bebendo, casando, se dando em casamento, e começou a chover. E Noé entrou na arca com a sua esposa, os seus 3 filhos, as 3 noras e os animais. E aquelas pessoas não acreditaram nas palavras de Noé, mas a terra inteira, ela foi inundada, um dilúvio caiu sobre a terra. A humanidade, ela foi, Senhor Deus, sucumbida pela água. E a sua palavra diz que no final dos tempos vai acontecer a mesma coisa. As pessoas vão estar vivendo, vão estar comendo, vão estar bebendo, vão estar se casando, vão estar preocupadas com o seu futuro, com a sua vida, com seus gados, com seus animais, e não vão estar olhando para os sinais dos finais dos tempos. Por isso a Bíblia diz que nós devemos orar e dizer Maranata, que significa hora vem, Senhor Jesus. Senhor Jesus, prepara-nos para a sua volta. Nós não estamos aqui pedindo para morrer, nós estamos aqui pedindo, prepara-nos para que nós vivamos a sua vontade, até o dia em que chegar o tempo em que o Senhor voltará para consumar todas as coisas. Muito obrigado por essa palavra, obrigado por nos alertar de forma tão pastoral, como um pai alerta os filhos. Obrigado por cuidar de nós de forma tão íntima e pessoal. Eu te agradeço e te louvo por essas palavras, no nome de Jesus, amém e amém. Graças a Deus, amém? Pode se assentar só um minutinho. Os irmãos, vamos participar das contribuições.